Olá pessoal, eu sou o Guilherme da Capital Global e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 países extremamente favoráveis para fazer negócios com baixa tributação e que são super receptivos aos empreendedores. Eu tenho certeza de que pelo menos 2 desses países não estão no seu radar, especialmente um deles que é um país bem pequenininho criado há poucos anos. Preparados então? Porque agora nós vamos mergulhar nesses 10 países com baixa carga tributária. E conforme você sabe, eu já passei por diversos países, continentes, muito por eu ter um estilo de vida mais nômade, no qual eu consigo tocar o meu negócio de forma internacional, como também muitos países eu fui justamente para fazer a gravação do Desbravando Bandeiras, os nossos documentários exclusivos nos quais nós mostramos como que se faz a internacionalização na prática. Aliás, eu vou até rodar um trailer aqui. Quando nós pisamos aqui na Itália, mais precisamente em Milão, é impossível não lembrar da pujante indústria da moda desse país, das grandes marcas de carro que aqui estão e, é claro, de toda a sua riqueza histórica e cultural. Muitos brasileiros também vão se lembrar sobre a possibilidade de conseguir uma cidadania italiana. Afinal, mais do que 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos e possuem esse direito. A Itália é um país de duas faces. E hoje eu vou te apresentar quais são as vantagens que esse país pode proporcionar para você que pretende desbravar e fincar uma bandeira por aqui, mas também quais são os pontos críticos que você precisa ter atenção. Desbravando Bandeiras. Vagas abertas no site. Muito bacana, não é verdade? Então se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. E de todos esses países que eu fui, além de produzir um conteúdo exclusivo, eu costumo sair de lá diferente do que eu era antes de entrar, com novas ideias de projetos e uma mudança na mentalidade mesmo. E aí eu decidi preparar essa lista pensando em países que tenha eu visitado ou não, eles reúnem as características que me parecem importantes para você ter sucesso financeiro no seu negócio, caso você deseje abrir uma empresa que vá além das fronteiras do Brasil e se proteger dos nossos problemas. E foram 3 os principais fatores que eu decidi levar em consideração ao montar essa lista sobre os 10 lugares mais interessantes para empreendedores brasileiros começarem um negócio em 2024, 2025, para os próximos anos. E você vai perceber que nenhum desses países da lista é país aí que tem uma das maiores economias do seu respectivo continente. Talvez, por serem países pequenos, esses países têm que se virar para ser atrativos de outra maneira, e é justamente por conta disso que os impostos são mais baixos para atrair empreendedores, para atrair investidores que, se não fosse por isso, escolheriam outros lugares para poder montar as suas operações. A América Latina teve um bom desempenho em toda essa análise. Sim, é um continente cheio de problema. América Latrina, como muitos diriam. Mas, se você lapidar, também tem oportunidades. Talvez não seja o lugar mais seguro para guardar dinheiro, mas talvez um bom lugar para ganhar dinheiro. Aliás, o próprio Brasil é assim. Então a América Latina vai ter se destacado nessa lista, assim como a África subsaariana. E os países europeus, que em grande parte são países mais desenvolvidos de um lado, porém, por outro lado, tem uma alta carga tributária. Bom, tem lá as suas exceções. Então, quando nós olhamos para a Europa, sobretudo para as nações que se desenvolveram por lá mais rápido nos últimos anos, a gente vê que são esses países que dominam ainda o top 10 lugares que eu acho interessante. E o fator mais importante que eu levei em consideração para fazer essa classificação, dos 3, é a baixa carga tributária para a empresa. Os impostos baixos sobre as empresas são especialmente importantes para que você consiga ter sucesso no seu negócio. Aí o segundo fator que eu levei em consideração é a facilidade de se fazer negócios em cada país. Porque, talvez você saiba, o Banco Mundial, todos os anos, ele classifica as economias globais em termos de facilidade para se abrir e para se gerenciar um negócio. E olhar para essa lista já te dá um forte indicativo se o país é interessante para você se aventurar ou não. E aí o terceiro fator que eu levei em consideração
são os relatos de empreendedores dessas comunidades, de expatriados, de internacionalização, das quais eu costumo me engajar, e também os relatos de diversos dos nossos clientes da Capital Global, além, é claro, da minha própria experiência em alguns desses países. Dito isso, vamos ao primeiro país da nossa lista de países amigáveis aos negócios, que é a Macedônia do Norte. Esse país, que possui cenários naturais lindíssimos e está no caminho para se tornar um novo membro da União Europeia, é um país que deve ser olhado com atenção por todos aqueles que desejam expandir as próprias fronteiras dos seus negócios, do seu estilo de vida. A interação com as pessoas por lá é relativamente fácil. Alguns conhecidos brasileiros que eu tenho, inclusive, decidiram estabelecer na Macedônia do Norte a própria base, se mudaram para lá e eles falaram que não tiveram dificuldades para... Lógico, tem sim um choque cultural, mas conseguiram fazer amigos, conseguiram se adaptar ao novo estilo de vida. É claro que isso aí também tem um quê de pessoas mais extrovertidas, outras mais introspectivas, então não dá para pegar esse caso único de quem se deu bem e dizer que vai ser assim para você. Depende muito do seu perfil. Mas é o que dizem, que lá é mais fácil para as pessoas conseguirem se integrar. E não que eu ache isso saudável, mas é inegável que na Macedônia do Norte o governo ele faz linhas de crédito para empreendedores, que um estrangeiro que chega lá também pode pegar essas linhas. E se você quer resolver para fazer construção civil, por exemplo, é um país que tem baixa burocracia para você conseguir licenças e permissões. Então, dependendo da sua expertise, é um lugar que pode valer a pena você dar uma olhadinha com uma atenção especial. Por lá, alguns programas permitem que você registre a sua empresa em apenas 4 horas. E as políticas macroeconômicas do país são bastante estáveis. Agora, o que é interessante mesmo é o imposto. O imposto de renda de empresas lá é de apenas 10%, um dos mais baixos entre os países europeus. É o mesmo do Paraguai, por exemplo. Mas nós estamos falando de um país de primeiro mundo, na minha concepção ao menos. Porque a Macedônia do Norte é um país seguro, um país limpo, um país com qualidade de vida e que ocupa a 17ª posição no ranking de países favoráveis aos negócios e tem a 21ª menor taxa de imposto de renda de pessoa jurídica do planeta. Aí o segundo país dessa lista, não que a ordem faça muita diferença, os 10 são interessantes, mas o segundo que eu separei para tratar aqui é a Geórgia. A Geórgia lá da Europa, não o estado americano. O país Geórgia passou de um estado pós-comunista, devastado pela guerra, para se tornar um dos lugares mais fáceis do mundo para você fazer a abertura de uma empresa. Eles aprenderam com os próprios erros. E hoje, o processo simplificado para não só o registro de empresas, como também para a obtenção de vistos, abertura de conta, registros de propriedades e também a facilidade para você fazer, executar e honrar os contratos assinados por lá, são características que, em conjunto, têm sido muito importantes para atrair investidores do planeta todo para lá, sobretudo da Ásia e da própria Europa. O país se destaca em uma área de 3 zonas industriais, onde não se tem impostos corporativos de renda, ou imposto de lucro, ou mesmo imposto sobre propriedade. A Geórgia ocupa o 7º lugar no ranking de países amigáveis aos negócios e tem uma taxa de imposto corporativo de 15%, a 36ª menor do planeta. Não por acaso, tantos bitcoiners têm olhado para a Geórgia como um país interessante. Baixos impostos, facilidade para se estabelecer e sem contar que até pouco tempo atrás você também tinha um alto grau de privacidade bancária lá, mas isso tem mudado. Ainda assim, para quem sai do Brasil para Tbilisi, por exemplo, a principal cidade da Geórgia, vai perceber que o custo de vida por lá é mais barato do que o custo de vida nas principais metrópoles brasileiras. Aí o terceiro país da lista, provavelmente esperado por muitos, é Singapura. E quando você vê as imagens do aeroporto e da própria cidade em Singapura, a impressão que dá é de que se trata de uma cidade futurista. Eu nunca estive em Singapura, ou melhor, eu ainda não estive por lá, mas
vendo essas imagens, a impressão que dá é que parece algo até irreal, e olha como são limpas as ruas da cidade. E Singapura é uma das nações mais populosas do planeta, mas mesmo assim não fica com problema de sujeira, coisa que a gente vê em outros cantos do mundo, como na América Latina, geralmente, por exemplo. Mas é lógico que não é por conta da sua estética agradável ou da limpeza das ruas que eu coloquei Singapura nessa lista de hoje. Esse não é os meus fatores de julgamento, e sim a tributação e a facilidade para fazer negócio. E quando se trata de facilidade, Singapura é um dos lugares mais amigáveis para negócios de todo o planeta. E existem algumas estratégias para que você consiga evitar tributação por lá também. Agora, tenha em conta que ter uma empresa lá é muito caro. Aliás, o custo de vida de Singapura como um todo é muito alto. E isso pode ser um desafio no ambiente empresarial singapuriano para quem deseja se aventurar por lá. Mas assim, tem muita empresa de cripto que é mais tecnológica, portanto não precisa ter uma força de trabalho local que tenha estabelecido operação em Singapura. Até porque lá é um hub bancário também e tem alguns bancos crypto-friendly. E é um dos países com menor burocracia do planeta, o que facilita para você operar esse tipo de negócio inovador que em muitos países com burocracia soviética, talvez seria até criminoso tentar fazer inovação no sistema financeiro. Através de criptos, então, nem se fala. E esse definitivamente não é o caso de Singapura, um país que reúne tanto uma baixa burocracia quanto uma facilidade para se resolver documentos, para se fazer honrar contratos, e também, se você quiser abrir uma empresa lá, você consegue fazer tudo, desde que tenha alguém para fazer presencialmente, em questão de horas. O país ocupa a segunda posição no ranking de nações amigáveis aos negócios, levando medalha de prata com uma taxa de imposto corporativo de 17%, a 48ª menor do planeta. O que revela que, de futurista, não é apenas o design das cidades, como também a mentalidade do pessoal por lá, que está sempre pensando à frente em como que ele pode atrair estrangeiros para se enriquecer e evoluir ainda mais. Dando seguimento, o próximo país da lista que vamos falar hoje é a Lituânia. Em 2015, a Lituânia adotou o euro, concluindo anos ali de um processo de aproximação com a União Europeia, ou melhor, sendo um marco importante nesse processo que começou em realidade desde que a Lituânia deixou a antiga União Soviética. Aliás, a Lituânia hoje em dia é um hub bancário para quem deseja ter contas em euro com baixa burocracia. Inclusive, eles abrem para empresas offshore com mais facilidade do que, talvez, qualquer outro país da Europa. Porém, a ascensão da Lituânia muitas vezes acabou sendo ofuscada pelo seu vizinho, a Estônia, o que, na minha opinião, é um tanto quanto injusto, já que ambos países bálticos ocupam posições semelhantes na maior parte dos rankings. Talvez a Lituânia só não tenha conseguido fazer tanto a sua propaganda para o mundo, tal qual fez a Estônia, muito por conta do seu projeto virtuoso na internet. Agora, mesmo assim, mesmo a Lituânia não tendo essa fama, ela é um país baixo em termos de burocracia. Se você quer registrar uma propriedade por lá, por exemplo, o processo é bastante simples e os custos também são baixos, não só do registro, como também das propriedades por lá. Não por acaso, o país tem atraído muitos investidores nesse mercado nos últimos anos, sobretudo aqueles que já vêm da Europa ou mesmo da Rússia. E a Lituânia ocupa a 11ª posição no ranking de países amigáveis aos negócios, com uma taxa de imposto de renda para empresas de 15%, a 36ª mais baixa do planeta. Eu, particularmente, não me veria morando em um país como a Lituânia, muito por conta da questão climática. País frio pra caramba. Mas, para aqueles que não se importam com isso, ou mesmo aqueles que gostam de passar frio o ano inteiro, frio de verdade, aí pode ser uma alternativa interessante. Agora, o próximo da lista é um país que tem uma peculiaridade cada vez mais rara, e é justamente essa peculiaridade que o torna interessante, que é imposto zero. E eu já vou falar sobre esse país, mas antes disso eu quero te pedir um pequeno favor.
Se você está gostando desse nosso vídeo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, para sempre continuar acompanhando o nosso conteúdo. E também aproveita que você já está com o celular aí na mão mesmo, e nos segue lá no Instagram, @capital.global, o da empresa, e o meu pessoal que é @guilhermebauer.s, porque por lá nós postamos mais conteúdo interessante também, e você consegue obter as informações muitas vezes mais rápido do que por aqui no YouTube. Dito isso, vamos continuar a lista, e o país com 0% de imposto é Bahrein, se é que eu pronunciei corretamente. Ou, em português, seria Bahrein, Reino do Bahrein. Esse é um país do Oriente Médio, pequenininho em termos de extensão territorial, porém gigantesco quando se trata em políticas assertivas para atrair capital estrangeiro. Assim como outros países da região, Bahrein conseguiu se consolidar com uma economia robusta muito impulsionada pelas receitas de petróleo e gás geradas em seu território. E o governo do país não cobra imposto corporativo, não tem imposto de renda de pessoa jurídica lá, para praticamente nenhuma empresa. E essa quase total ausência de tributação, que é uma prática comum nos países do Golfo, mas cada vez mais rara mundo afora, não é a única vantagem de Bahrein. Além disso, e diferente de outros países da região, Bahrein é relativamente mais amigável para investidores estrangeiros. Talvez não tanto quanto os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, mas certamente mais do que Oman, por exemplo. E no ranking de países amigáveis ao negócio, o Bahrein, sei lá, está na 43ª posição, o que lhe coloca em destaque em relação aos seus vizinhos, ou ao menos a maior parte deles. E assim, tem muito brasileiro que tem estabelecido empresas ou mesmo se mudado para os Emirados Árabes Unidos, mais especificamente para Dubai, em busca de menores impostos, maior segurança jurídica e também, muitas vezes, até para fugir da violência do Brasil. Entre o perfil de brasileiros que se muda para lá, eu vejo muito o pessoal que trabalha com importações e exportações, ou ainda o pessoal que trabalha com Forex e criptomoedas. Para esses três grupos, os Emirados Árabes Unidos muitas vezes se mostra como uma boa alternativa. E aqui eu faço um convite, se você está nessa posição, quem sabe por que não, dá uma olhadinha também em Bahrein. Os dois países têm muitas semelhanças, então por que não avaliar? Você já está disposto a ir para um país árabe? O choque cultural, seja em um e seja em outro, vai acontecer de todo modo. Agora, se a ideia é não ir para um país árabe, vamos seguir aqui na lista, porque voltando para a Europa, nós temos o nosso próximo país, que é a Irlanda. E a Irlanda é um dos países mais ricos do continente europeu, pelo menos em termos de PIB per capita. Mas, ao contrário dos outros países membros desse clube dos países ricos da Europa, na Irlanda a carga tributária não é pesadíssima. O imposto corporativo, de imposto de renda de pessoa jurídica por lá, é apenas metade do que encontramos em países como a Bélgica, por exemplo. E se isso ainda não é o suficiente para te convencer de que a Irlanda é um ambiente interessante para empreendedores, considere os diversos programas de desenvolvimento empresarial que o país oferece. Não por acaso, a Irlanda tem se destacado como o hub de empresas tecnológicas de toda a Europa. E é por lá onde está a sede de várias Big Techs no continente europeu. Além disso, muitos brasileiros desse setor, desenvolvedores de software, por exemplo, acabaram por se mudar para a Irlanda por conta das oportunidades de trabalho. Eu diria que eu tenho mais de 10 clientes, inclusive, que estão lá, e alguns deles se adaptaram muito bem, ao passo que outros têm me relatado que não gostam do país tanto assim, sobretudo no inverno, muito por causa da falta de luz solar. Em todo caso, se você quer ganhar dinheiro e é da área de tecnologia, é inegável que por lá você encontra boas oportunidades. A Irlanda ocupa a 24ª posição no ranking de países amigáveis aos negócios, com uma alíquota de imposto corporativo de 12,5%, a 33ª mais baixa do planeta. E certamente isso contribui para a sua atratividade. Agora, o país não faz muito sol, não. Se você quer um país que faz sol, e também na Europa, aí eu te convido
a conhecer um pouco mais sobre o próximo país da nossa lista. Um país que eu estou muito interessado e tenho estudado cada vez mais, sobretudo o mercado imobiliário do país em questão, que é Montenegro. Esse país é pouco falado pelos brasileiros, é uma nação muito jovem. Até alguns anos atrás, décadas atrás, ele era parte da Iugoslávia, um estado comunista, mas que hoje em dia é um país bem interessante. Hoje em dia é um dos países que está mais na iminência ali de ingressar para o bloco da União Europeia, o que provavelmente vai acelerar o desenvolvimento do país, mas que ainda não está, portanto ainda há algumas possibilidades de entrada, de se posicionar nesse mercado prévia ao crescimento. E nos últimos anos, algumas melhorias no país, como facilidade para os empreendedores obterem crédito, investimentos em infraestrutura, a facilitação do uso do euro para as transações correntes no dia a dia, são alguns pontos que têm contribuído para o sucesso do país. E a alíquota do imposto corporativo, é claro, é o destaque que faz esse país estar nessa lista, que, por lá, é de apenas 9%, a mais baixa da Europa, empatada com a da Hungria. Claro, se você desconsiderar os paraísos fiscais, como Mônaco, Jersey, Guernsey e por aí vai. Em todo caso, perceba como é atrativo. E olha aí na tela, essas fotos, esses vídeos de Montenegro, você percebe que é um país muito mais ensolarado, uma pegada assim de beleza que lembra outros países ali com esse litoral mediterrâneo, pega a Grécia, Croácia, Itália, mesmo Espanha e em certa medida Portugal, que é uma parte da Europa talvez menos desenvolvida que os países nórdicos, mas mais facilmente adaptável para quem vem de um país como o Brasil, por exemplo. Só que aqui, diferente de Portugal e mesmo Espanha ou Itália, a gente tem uma barreira maior, que é a linguística. Aliás, você sabe que língua é falada em Montenegro? É a língua montenegrina, que é uma língua eslava. E muitas pessoas lá não falam inglês não, até onde eu pude pesquisar. Apesar de que, na medida em que o país vem se tornando mais turístico, na medida em que ele vem se aproximando da União Europeia, isso tem mudado e hoje muitos jovens já falam inglês. Aliás, acho que isso em qualquer lugar do mundo. Parece que as gerações mais novas já nascem falando inglês. Certamente eu ainda vou visitar Montenegro e vou gravar documentário lá exclusivo para o Desbravando Bandeiras na ocasião. E além do baixo imposto, quanto à facilidade para fazer negócios, Montenegro também se destaca. Ele ocupa a 50ª posição no ranking de países amigáveis aos negócios, o que é bastante interessante, ainda mais se você olhar que a tendência deve ser melhorar nos próximos anos. E para seguir na lista, o próximo país que nós devemos observar é a Hungria. Esse país, junto com Montenegro, tem a taxa mais baixa, a alíquota mais baixa do imposto corporativo de toda a Europa, 9% apenas. E esse país fica bem no meio da Europa. E talvez até por conta dessa questão geográfica, que desde a Idade Média, a Hungria sempre serviu como um hub importante de negócios do continente. Uma rota na qual se circulava muitos produtos, um país no qual o comércio sempre foi muito presente. Só que assim, por lá ainda há muito daquela antiga burocracia soviética, porque sim, esse país foi comunista, então para você conseguir permissão, licença, alvará, registro, por lá costuma ser um parto. O país também tem toda aquela corrupção inerente a países burocráticos, mas tem melhorado e hoje o país ocupa a 52ª posição no ranking de países amigáveis para se fazer negócios, além do imposto que eu já mencionei na alíquota de apenas 9%. E dando sequência aqui, falando de um país menorzinho e que recentemente ganhou destaque entre os nômades digitais, é a Estônia. Eu cheguei a conhecer um estoniano quando eu estive na Europa, em um bar, e ele me contou um fato curioso sobre o país, que o diferencia dos seus vizinhos bálticos, como a Letônia e a Lituânia, qual seja a influência da cultura viking na região. Os povos vikings, você sabe, eles ficavam mais situados nos países nórdicos. Porém, também tinha lá na Estônia uma presença, e isso impacta inclusive na língua, que a torna mais diferente e distante das demais línguas da região. Assim como a Romênia também tem uma mistura de língua eslava com língua latina, a Estônia tem essa influência viking. Mas isso são só curiosidades. O que faz a Estônia se destacar
é o fato de o país ter uma das menores alíquotas de imposto de toda a Europa e a alta liberdade para se fazer negócios. Além do que, o governo estoniano digitalizou a maior parte dos processos burocráticos. Então, hoje, já há muito tempo na verdade, os empreendedores que decidem ter empresas por lá, eles perdem pouquíssimo tempo lidando com registros, permissões e burocracia improdutiva no geral. As empresas lá, as OUs, o imposto é de 20%, mas a grande vantagem é que você só paga quando fizer a distribuição dos lucros, o que permite um diferimento tributário. Não por acaso, muitos engenheiros de software e profissionais digitais acabam montando suas respectivas operações por lá, sem contar que a Estônia não está na blacklist de paraísos fiscais do Brasil. E também as empresas de lá, as OUs, não são regimes fiscais privilegiados. E nem teria como, né? Afinal, se tem imposto lá, só se demora a ser pago. Aliás, o imposto lá é até mais alto que no Brasil, que seria 15% nas empresas offshore. Agora, é muita transparência. Todas as informações das empresas estonianas são disponíveis na internet para qualquer pessoa pesquisar. Então, é importante que você esteja com tudo ali feito bem certinho para evitar ter dor de cabeça, porque é fácil de auditar essas empresas. Agora, essa integração de bases de dados com a internet, por um lado, pode te prejudicar, por outro lado, facilita na medida em que tira essa burocracia e torna o país mais favorável para se fazer negócios. Além do que o país, como eu falei, acaba tendo uma boa conexão com países nórdicos, por conta dos seus laços culturais, especialmente com a Finlândia. E a Estônia ocupa a 18ª posição no ranking de países amigáveis aos negócios, com uma taxa de imposto corporativo de 20%. E na lista, no ranking de países amigáveis para se fazer negócio, a Estônia está super bem colocada, ocupando a 18ª posição. E por fim, o último nome da nossa lista está lá do outro lado do mundo, mas é interessante, é a Tailândia, o principal destino dos nômades digitais europeus. A Tailândia, com toda a sua beleza natural do sudeste asiático, tem uma vantagem inata para o turismo, que é beleza junto com baixos custos, principalmente para aqueles que vão ficar mais tempo, porque daí o preço caro da passagem não vai impactar tanto assim. Além do que, por lá, hoje em dia já se tem uma grande comunidade de pessoas falantes em inglês, de expatriados, então é um lugar muito interessante para você ter um intercâmbio cultural, para você ter contato com novas culturas, estimular seu processo criativo, seu crescimento intelectual, curtir uma boa praia, viver com baixos impostos e com baixo custo de vida. Pena que é tão longe do Brasil. A minha temporada na Ásia só não ocorreu ainda. Eu acabei fazendo 2 temporadas de ficar alguns meses na Europa antes de ir para a Ásia por conta do fuso horário. Mesmo que eu possa trabalhar de forma remota, eu tenho liberdade geográfica, ficar com um horário tão oposto ao do Brasil, que é onde estão os meus clientes, os meus colaboradores, é algo que vai me exigir grande programação, mas certamente eu vou fazer isso aí também, não vai demorar não. E o interessante é que o Estado tailandês é conhecido por ser bem rigoroso com estrangeiros que violam as regras locais. Mas ainda assim, como o país é menos burocrático, ele acaba sendo atrativo. Mas assim, se você for para lá, toma cuidado, que se você estabelecer residência lá e não pagar dívida, por exemplo, eles tomam, eles executam, eles são mais rigorosos às vezes com estrangeiros do que com locais. Coisa que não costuma acontecer muito nos países da América Latina. Você vai para o México, por exemplo, que o imposto é super alto, mas quando você é estrangeiro, eles meio que quase que te ignoram lá, não existe muita fiscalização. Mesmo o Brasil com estrangeiros, ele é muito mais ameno. Mas não é o caso da Tailândia. Então faça tudo certo sempre, ainda mais quando você estiver por lá. E a Tailândia ocupa a 21ª posição no ranking de países amigáveis aos negócios, com uma alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica, imposto corporativo, de 20%, o que torna o país bem interessante, principalmente para quem sai da Europa rumo à Ásia. E aí, você gostou dessa lista de países que eu separei para vocês? Eu vou colocar aqui na tela cada um deles para que você possa relembrar e também vai estar minutado na descrição do vídeo. Mas você acha que faltou algum? Eu tenho certeza que você acha, porque eu não falei dos 2 preferidos dos brasileiros, mas isso foi de propósito, eu quis trazer algo diferente. Aliás, quais são os 2 que
eu propositalmente deixei de colocar aqui, na sua opinião? Conta aí pra gente nos comentários. Conta também se existe algum outro país que você acha que é interessante para quem quer internacionalizar, buscando aí os 3 pilares que eu mencionei. Até porque, por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.